Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai conversar aqui hoje sobre a Engie. Vou trazer para vocês uma atualização aqui da empresa, passando por esses últimos resultados, além também da gente compreender melhor os descontos da empresa. A empresa vem caindo bastante, seguindo a situação atual da Bolsa de Valores, e por conta dessa queda, pessoal, a gente está enxergando descontos dentro da Engie. Esses descontos nós não tínhamos visto em outros momentos, tá? Então é um ponto interessante para quem gosta da empresa. Além da gente passar por essa situação, a gente também vai dar uma olhada no dividendo que foi anunciado, tá? Antes da gente começar aqui, pessoal, já deixa o seu like, a sua inscrição e também ative o sininho, tá? Esses pontos são importantes para o nosso projeto dar continuidade por aqui, beleza? Muito bem, pessoal, vamos então iniciar aqui a análise da Engie, primeiramente comentando sobre os seus últimos resultados, tá? A empresa teve aqui uma melhora na produção bruta de energia em megawatts médios, tá? Então tivemos um aumento analisando os 9 meses de 23 com os 9 meses de 24, tá? Tendo um aumento aqui de 40% e também trimestralmente falando, tá? Os destaques ficaram para o aumento nas hidrelétricas, além também da situação eólica, beleza? Comentando sobre a estratégia de comercialização de energia agora da Engie, a empresa ela vem se preparando para a venda gradual das disponibilidades futuras de energia, tá, pessoal? Esse é um ponto legal para a gente acompanhando ano a ano. Nesse momento, a empresa tem uma disponibilidade muito interessante, tudo ok, dentro dos padrões, e conforme for passando o tempo, a disponibilidade vai aumentar. E assim, a empresa vai buscando um equilíbrio com o passar desses próximos anos, ok? Hoje o destaque principal é o mercado livre de energia e depois, em segundo colocado, o mercado regulado, tá? A ideia da empresa é manter esses 10% caso ocorra problemas hídricos, tá? Evitando assim compras de energia, por exemplo. Passando aqui para a evolução dos números de consumidores livres, esse número vem aumentando ano a ano, apesar do volume contratado para consumidores livres ter tido uma queda, o número de consumidores teve um aumento aqui. Então, bem interessante esse aumento gradual, até porque a gente está passando por uma transição energética nesses próximos anos, né? A gente já está passando, futuramente vai ter uma intensificação nessa transição energética para energia limpa, né, pessoal? Como, por exemplo, a energia fotovoltaica, a energia eólica, tá? Então, essas energias a gente vai começar a ver de forma mais relevante e, assim, os produtos eletrificados começam também a aparecer de forma mais relevante. Nesse caso, eu digo mais para os carros elétricos e afins, tá, pessoal? Bom, saindo dessa parte, vamos entrar agora nos projetos da Engie que estão em andamento e também os projetos para os próximos anos. Temos aqui um projeto eólico em implantação, que é o conjunto eólico Serra do Assuruá. Temos aqui uma capacidade instalada de 846 megawatts. A operação está gradual, começou no terceiro trimestre de 23, desculpem, de 24, e vai até o segundo trimestre de 25, tá? Temos um outro projeto aqui, fotovoltaico em implantação, que é o conjunto fotovoltaico de Açu-Sol, onde a capacidade instalada vai ser de aproximadamente 895 megawatts, tá? Temos uma operação também iniciando de forma gradual entre o quarto trimestre de 24 para o quarto trimestre de 2025, tá? A gente também segue aqui com outros projetos agora em transmissão de energia, que também está sendo implantado. O nome dele é Asa Branca Transmissora de Energia. Esses daqui a gente já trouxe em outros momentos, né? Só para relembrá-los, temos uma RAP contratada de 268 milhões de reais, um prazo de concessão de 30 anos, ponto bem legal aqui, e temos um prazo limite para início dessa operação em março de 2029. Então tá um pouco longe ainda, tá? Temos mais um projeto aqui de transmissão também, isso tudo em implantação, que é a Graúna Transmissora de Energia. A RAP contratada foi de 252 milhões de reais, também temos um prazo de 30 anos e o prazo limite para início dessa operação é em dezembro de 29. Também temos uma margem bem elevada aí também, tá? Mas isso quer dizer receita garantida lá na frente, tá, pessoal? Um ponto bem legal aqui. Para atualizar vocês também, temos as expansões de Giral, tá? Onde tem uma capacidade instalada de 3.750 megawatts, tá? Aqui a Engie ela tem 40% junto com a Eletrobras e mais uma empresa, tá? Dando continuidade a essa parte da expansão da empresa, a gente tem duas divisões aqui.
onde são os projetos em construções e os projetos em desenvolvimento. Em construção, tem alguns que eu já trouxe para vocês agora, que é o eólico Serra do Assuruá e o conjunto fotovoltaico do Açu. E para transmissão, temos aqui Asa Branca e também Graúna. Agora, em desenvolvimento, a gente tem vários aqui também, como o conjunto eólico Santo Agostinho, conjunto fotovoltaico de Santo Agostinho. Temos 2 conjuntos eólicos que ficam na Bahia, além também de 2 conjuntos fotovoltaicos que também ficam na Bahia, tá, pessoal? Totalizando esses projetos em andamento, em desenvolvimento, na verdade, temos aqui 1.686 megawatts, tá? Uma quantidade bem relevante aqui de energia. A empresa vem fazendo investimentos para continuar tendo um crescimento, tá, pessoal? Bem interessante. Para quem gosta de empresas geradoras de energia, apesar da Engie já também estar querendo diversificar mais em outras frentes, como, por exemplo, a transmissão de energia que eu acabei de trazer para vocês, é uma empresa que vem crescendo, tá? A gente tem aqui um ROI bem interessante, apesar do terceiro trimestre de 24 ter tido essa queda, né? Tanto o ROI como também o ROIC, tá? Mas reparem como esse ROI e ROIC tem um retorno interessante nesses últimos anos, né? Teve um retorno. Igual eu falei para vocês, pessoal, a empresa ela vem focando bastante nesse quesito de diversificação, tá? Reparem como em 23 a diversificação era menor do que nesse momento. Apesar da geração de energia ter tido um aumento aqui, a gente percebe que a transmissão de energia teve um aumento com relação à TAG, tá? Principalmente porque a TAG foi vendida, né? Eles pegaram esse valor para fazer outros investimentos. Então, provavelmente a gente vai ver a parte de transmissão de energia crescer nesses próximos anos. Mas sem dúvida nenhuma, o foco principal vai ser a geração de energia ainda. Entrando na parte mais financeira, pessoal, a empresa teve uma pequena crescente aqui nos seus resultados, tá? A receita operacional líquida cresceu 1% praticamente aqui. O seu EBITDA já teve uma queda com relação ao terceiro trimestre de 2023, isso analisando tanto os itens não recorrentes, como também o resultado do EBITDA sem esse item recorrente, tá? Então é um ponto para a gente ficar de olho. E o seu lucro também acabou tendo uma queda relevante aqui, tá? Isso analisando também o resultado sem os itens não recorrentes, como também o resultado já contando esse item não recorrente do terceiro trimestre de 2023, tá, pessoal? Os principais impactos foram os resultados financeiros líquidos e também o EBITDA ajustado, tá? Que acabaram influenciando aqui. Passando para o endividamento, pessoal, esse tema é muito importante, pois afeta os dividendos. Aqui a gente enxerga que a empresa não tem exposição cambial, então nessa alta do dólar que a gente está vendo, é uma forma de você se precaver, tá? Tem várias empresas elétricas que têm uma pequena parcela de dívida em dólar, a maioria é aqui do Brasil, tá, pessoal? Até porque tem as vantagens fiscais. E nesse momento, focando especificamente na Engie, nós percebemos que tem uma alavancagem maior comparada ao dos últimos anos. Essa é a tendência da empresa nesses próximos anos, até porque a empresa vem fazendo investimentos conforme eu já trouxe para vocês, tá? Mas eu acredito que a empresa ainda vai manter um pagamento de dividendos bem interessantes, principalmente porque a companhia tem como estratégia esses pagamentos de dividendos. Daqui a pouco a gente vai passar nos dividendos, entender melhor como é que está o cenário atual e as suas perspectivas. Um ponto importante aqui, agregando mais uma questão da dívida, é 2030 a 2034. Reparem que a dívida está bem alavancada nesse período, vai ter muitas dívidas a serem pagas nesse período. Com certeza, até lá, a empresa vai se preparar, vai preparar o seu caixa para fazer esses pagamentos. Existe também até estratégia de antecipação, mas como as dívidas têm um prazo médio de 7 anos e meio aproximadamente, temos tempo para a empresa ir pagando de forma saudável as dívidas, ok? Essas empresas elétricas, elas costumam ter esses endividamentos maiores, né, pessoal? Essas alavancagens maiores, até por conta do seu caixa robusto, né? Poucas empresas conseguem ter essa margem elevada como as elétricas. Bom, visualizando o lado oposto das dívidas, que são os investimentos, nós temos aqui uma perspectiva de uma redução em 2025 e 2026, tá? Pelo menos nesse momento. 2024 foi o ano que teve mais investimentos aqui, levando em conta desde 2020. Então,
será um ano de pagamento dessas dívidas, tá, pessoal? Muito bem, vamos então agora analisar os resultados da Engie nesses últimos anos. A gente percebe que a receita líquida praticamente ficou lateralizada no ano de 2024. Vamos acompanhar para verificar como que foi 2024 nesse finalzinho. Praticamente fica igual ao 2023. Igual eu falei para vocês, o destaque é a geração de energia, pegando quase 90%. Aqui tem uma diferença com a apresentação aqui da Engie. E agora, quanto aos lucros, a gente percebe que teve uma queda com relação aos últimos trimestres. Tivemos até trimestres bem atípicos, né, com itens não recorrentes, mas no geral, a empresa vem crescendo nesses últimos anos, demonstrando uma certa resiliência também. Eu estava dando uma analisada, o CAGR de lucros da empresa tem uma certa volatilidade, mas vem progredindo com o passar do tempo. Bem interessante também esse aspecto. Outro ponto importante é a gente acompanhar a margem líquida. Nesse atual momento, ela está um pouco elevada, principalmente por conta do cenário desse item não recorrente que eu trouxe para vocês aqui anteriormente, tá? Mas a média de 2023 dá para a gente se basear aqui. Ou seja, uma média interessante, pessoal. Bem legal aqui. Muito bem, pessoal. Agora a gente entra no tópico mais interessante na Engie, na minha opinião, que são os dividendos. Conforme vocês estão vendo, a gente tem um histórico muito bom para dividendos. Reparem que na maior parte do tempo a empresa distribui um bom dividendo, desconsiderando certos períodos. Aqui a gente já está descontando o JCP. Então, por isso, alguns vão ter um dividendo inferior. Aqui, pessoal, dependendo do cenário, você consegue receber um dividendo melhor por conta da estratégia do yield on cost, tá? Ou seja, comprando hoje e esperando o LPA crescer, para aí sim você ter um DPA interessante. 2024 foi um ano que finalizou, pessoal, em praticamente 7%, 7,2% de dividend yield. A empresa anunciou um dividendo recentemente, já estamos calculando aqui. E esse dividendo, pessoal, já descontando os juros sobre capital próprio, ficou em 26 centavos. Totalizando, então, o dividendo anunciado na sua Datacom em maio e em agosto, a gente tem aqui um dividendo de R$ 2,62. Novamente, um dividendo que, na minha opinião, é muito atrativo. Eu considero, sim, a estratégia do Décio Bazin, ou seja, aquele 6%, como um parâmetro interessante para a gente utilizar aqui, apesar da taxa de juros estar bem superior, ok? Para a gente finalizar essa parte dos dividendos, né, dos seus históricos, a empresa, nesse ano de 24, teve um payout aqui de 45%, tá? Aqui pega os 12 meses, então pode ter uma certa volatilidade. Finalizando o ano de 24, a gente consegue ter uma noção melhor da situação. Conforme eu falei para vocês anteriormente, reparem que a empresa mantém dentro do seu regulamento 30% do lucro líquido ajustado como foco para entregar no formato de dividendos. Porém, o compromisso da administração é entregar um payout mínimo de 55% do lucro líquido ajustado. Um ponto interessante e também para quem tem interesse, os pagamentos são feitos 2 vezes ao ano. Com relação agora ao preço teto do Décio Bazin, pessoal, aqui começa a ficar atrativo. Eu tinha feito até conteúdos anteriores a esse, comentando que a Engie era uma das empresas mais caras dentro desse setor de energia. Porém, depois dessas quedas, começam a aparecer oportunidades aqui na empresa. A gente tem desconto de margem de segurança do seu dividendo dos últimos 12 meses, 3 anos e 5 anos. Reparem que nos 5 anos, a gente considera esse dividendo de 19, 20 e 21 que vieram abaixo do que os 6%. Mas mesmo assim temos margens de 4,5%. Ou seja, caso o dividendo venha próximo a esse padrão atual dos últimos anos, ou até mesmo um dividendo inferior de 6%, 5%, a gente pode receber um dividendo de 6%, tá? Dentro desses padrões. Difícil a gente enxergar a Engie com esse desconto, tá, pessoal? Por isso que eu até comentei para vocês isso anteriormente. Se a gente pega os dividendos dos últimos 12 meses, reparem que estamos dentro dessa média, né? Já existiram outras oportunidades, levando em conta o seu histórico já com gráfico não ajustado, tá? Para a gente fazer uma análise da comparação anterior. Ou seja, nesses últimos 3 anos, o dividendo ficou superior a 6% em certos momentos, você só precisaria tomar cuidado nos momentos de aportes, né? Nos momentos de queda, você conseguiria fazer um aporte e receber esse 6% de yield. Em 3 anos, o cenário ainda fica positivo, tá? Mas depende muito também do momento. Agora, se a gente passa para 5 anos, vai depender também do seu momento. Reparem que em alguns momentos você não conseguiria receber 6% de yield, tá? Então depende muito do momento de entrada. Se você entra em um ativo que está muito acima, pessoal, no caso aqui da Engie, você não vai conseguir receber um dividendo
tão bom assim, tá? Um destaque importante aqui da Engie, igual eu falei para vocês, esse é um dos momentos mais interessantes para quem foca no preço justo de Graham. Reparem que nos últimos 8 anos, em poucos momentos a gente tinha visto essa situação. E agora a gente começa a enxergar um desconto. Nesse momento a gente tem um desconto aqui de 41%, tá? Então bem interessante, tá, pessoal, esse momento na bolsa de valores, né? As ações estão em queda, é hora da gente aportar de forma estratégica, mantendo até mesmo um caixa, tá? Depende muito dos momentos aí do cenário e do que você pensa também. Lembrando que esses dados eu pego lá no scanner da bolsa, tá? Toda a parte do preço teto, valor intrínseco. Vou deixar para vocês aqui embaixo o acesso, beleza? Você também vai encontrar lá as carteiras recomendadas de dividendos e de rentabilidade. Bom, pessoal, a gente entra agora na parte técnica de Engie 3, parte que eu mais gosto, comentando primeiramente sobre a sua tendência gráfica. É uma empresa que trabalha numa tendência muito interessante no longo prazo, tá? Apesar de certos momentos trabalhar com uma certa lateralidade, o ativo tem uma performance muito boa desde os anos 2000, apesar de ser uma empresa pequena com relação às outras dentro desse setor. Trazendo para vocês o cenário atual da empresa, pessoal, a gente encontra uma pequena tendência de alta, mas que está bem próximo de ter esse rompimento. E assim, rompendo essa pequena tendência, né, eu nem diria uma tendência, eu digo um canal de alta com topos e fundos ascendentes. Assim, tendo esse rompimento, passando essa região dos 36,57, pode vir buscar as próximas projeções e retrações de Fibonacci. Essa região entre os 36,57 até os 34,16 é uma região muito importante, pessoal. São retrações de Fibonacci, onde o primeiro movimento seria desse movimento de alta e a segunda retração maior, pessoal, seria desse movimento maior do canal, tá? Então aqui, juntando esses dois suportes, pode segurar os preços da Engie, mas depende muito do cenário para a próxima semana, por exemplo. Outro ponto também que faz essa região ser importante são as regiões de inversão de polaridade aqui, tá? Então uma região que o ativo costuma trabalhar como suporte e resistência ou até mesmo opera em lateralidade. Então vai depender muito do momento, tá? Se vier um cenário mais negativo aqui para o Brasil, ainda continuar esse cenário, aí sim a gente pode ver caminhar para os 31,97 e assim para a próxima retração de Fibonacci a 30,43, que também é um suporte muito importante de Fibo, tá? As regiões mais importantes nesse momento é a 34,16, 30,43 e 26,70, que também é uma outra região de Fibonacci muito importante durante a pandemia. Essas três regiões são importantes para vocês ficarem de olho, pois caso haja um rompimento dessas retrações, podemos enxergar uma queda posterior a esse cenário, a esse suporte que a gente viu, tá, pessoal? Por enquanto, temos um rompimento, mas a gente tem que aguardar os próximos dias e principalmente concluir esse mês de dezembro confirmando esse rompimento. É importante também a gente destacar que caso tenha em janeiro uma alta superior a dezembro, a gente pode também entender que foi um falso rompimento. Mas a gente tem que aguardar, tá, pessoal? Dia a dia, semana por semana, mês a mês e seguir os sinais técnicos, não ficar no achômetro, ok? Nesse momento, temos esse cenário para a Engie. Por enquanto, a tendência a longo prazo é de alta, mas essas quedas vêm demonstrando um desconto relevante para a empresa, tá? Tanto para dividendo como também para valor intrínseco, por exemplo. Confirmando essa continuação de baixa, a gente pode também dobrar esse canal de alta, fazer basicamente o que eu venho também traçando aqui no dólar, beleza? E aqui as quedas a gente vai controlando com os resultados do lucro líquido e principalmente com a taxa de juros. O juros subindo vai afetar as empresas naturalmente. Não tem nem o que fazer, Bolsa de Valores já vem precificando essa alta dos juros, então são pontos importantes para a gente ficar atento. Com relação ao gráfico semanal, a gente percebe que essa tendência é bem relevante, mas está bem esticado e longe da sua média móvel dos preços das últimas 20 semanas, tá? Então aqui a gente pode enxergar, dependendo do cenário econômico aqui do Brasil, um pullback para continuar essa baixa. Por enquanto não teve esse sinal ainda, tá? É apenas uma possibilidade, uma probabilidade que pode acontecer, mas ainda assim não teve esse sinal. A gente tem também o gráfico diário que aqui segue em tendência de baixa, pessoal. Não tem nem o que a gente comentar, tendência baixista para a Engie. Então você que investe precisa entender o cenário da empresa nesse momento. Sobre o cenário do Ibovespa, temos perspectivas de baixas ainda. Confirmou essa tendência de baixa abaixo do suporte aqui dos 125 mil pontos e meio aproximadamente e abaixo também da média móvel de 20 períodos, que também estava servindo como um suporte.
Os preços ainda seguem nessa região dos 123 aos 120 mil pontos. Ainda é uma região muito importante porque tem inversão de polaridade de movimentos anteriores, mas caso tenha um rompimento, pode vir buscar sim a região dos 113 a 111 mil pontos, tá? Já tinha deixado demarcado e vem se concretizando. Ainda precisamos aguardar finalizar o mês de dezembro para entender essa movimentação. Tudo bem, pessoal? Mas como é um gráfico mensal, esses movimentos tendem a ter um grau técnico mais elevado, ou seja, as movimentações são mais assertivas. Então, caso tenha uma confirmação desse rompimento dos 123 aos 120 mil pontos, pode vir buscar uma continuação dessa queda, tá? Mas, por enquanto, a média ainda está positiva, por mais que está rompendo. A gente vai ter que entender melhor como que vai ser o cenário da Selic para os próximos anos, tá? Para os próximos meses, no caso, e compreender qual que será a visão do mercado com esse pacote fiscal. Se ele realmente vai ajudar um corte dos gastos públicos ou se ele vai ser apenas ilusório. A gente vai conseguir ver isso apenas na prática, aparecendo resultados positivos, e quando eu digo positivos, é uma redução dessa dívida, e o governo pelo menos ficando no 0 a 0, a bolsa tende a ficar um pouco mais estagnada, pelo menos. E aí sim, o dólar tende a melhorar um pouco e também a situação da taxa Selic, que nesse momento, todas essas consequências que vem afetando a economia, vem afetando a inflação. A gente está vendo um gasto público exagerado, um crescimento elevado no PIB, onde na teoria é bonito, mas na prática a gente está elevando os preços das coisas, ou seja, está ficando no 0 a 0, tá? Então a gente tem que aguardar esses pontos e ir acompanhando periodicamente qual será a visão do mercado perante toda essa situação que a gente está passando. Temos tendência de alta, tá? Eu nem comentei sobre a situação da alta aqui, das projeções de alta da Engie, até porque o cenário é totalmente de baixa nesse momento, tudo bem? Voltando à Engie até, temos aqui o PL da empresa, que está bem descontado, está abaixo da sua média. Eu não considero que está abaixo da sua média dos últimos 10 anos, porque aqui está considerando o lucro atípico do início de 2024. Temos o preço sobre receitas, que está em 2,78, abaixo da sua média histórica dos últimos 10 anos, um ponto legal. PVP também está bem descontado, bem interessante esse desconto, apesar de estar acima de 1, né? Mas reparem que o histórico da empresa trabalhar com esse número elevado. A gente também tem um ROI bem atrativo, mas conforme a empresa trouxe lá no início, teve uma queda nesse ROI, importante a gente ficar de olho. Margem EBITDA segue tendo um crescimento interessante, ela mantém uma média interessante também. EV sobre EBITDA, valor da empresa versus o EBITDA que a empresa fez, também está abaixo de 6 nesse momento. O histórico é operar até em 8, mas está está abaixo dessa média. Ponto legal também. VPA segue tendo um crescimento, tá? O valor patrimonial está interessante. LPA também vem tendo crescimento. Desconsiderem também esse valor elevado, tá? Está considerando valores atípicos. Mas o importante é a gente destacar que em 10 anos o LPA, o lucro por ação, teve um crescimento, ok? Dívida líquida sobre EBITDA é um ponto para a gente se atentar. A empresa vem controlando essa dívida, apesar dela já ter demonstrado que ela vai ter que fazer investimentos, vem fazendo já esses investimentos, e nos próximos anos a tendência é também manter um investimento relativamente interessante, tá? Mas 2024 foi um investimento, foi uma estratégia da empresa elevar os investimentos. Nesse momento segue em 2,2 até 2,5, dá para a gente aceitar. Acima disso já fica mais elevado para a gente receber um dividendo, por exemplo, tá? Essas quedas que vem acontecendo vêm afetando as empresas, e eu peguei um histórico de 10 anos aqui para a gente fazer uma correlação da Engie, Ibovespa e CDI. Repare que nesse momento a gente está ficando abaixo ou praticamente parelho com o CDI de 10 anos, tá? Então é importante levar isso para compreender o cenário que a gente está nesse momento. Mas, logicamente, passado não equivale ao futuro, tá? A gente faz apenas uma análise, faz o comparativo e compreende quais os passos e qual o planejamento para o futuro. Uma empresa muito interessante também, tem uma perspectiva legal, tem um número de papéis, uma quantidade razoável, tá? Abaixo de 1 milhão, então um ponto bem legal, tá? E tem 100% de tag along também, ok? Tem análise da CPFL aqui no lado também para vocês verem depois, tá? Bem atualizado lá. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal.